Eu tenho a honra de conversar mais uma vez com um amigo da Ouriverde, já está em casa já, né? Doutor Jeffrey Cicchini, que amizade boa, né? Como a gente acaba encontrando parceiros de uma mesma luta, amigos de uma mesma causa, né? Irmãos nesse mesmo objetivo que é libertar o Brasil. E o doutor Cicchini é um desses. Cicchini, como é bom ter você por aqui de novo, seja bem-vindo, tá em casa, irmão. Vitoli, meu grande amigo, fico lisonjeado e me sinto em casa. Sabe que você é um amigo do peito, essa audiência maravilhosa. Adoro estar aqui, Pitoli. Obrigado mais uma vez pelo convite. Juntos, Pitoli, somos mais fortes. Sem dúvida. Aliás, parabéns pelo conteúdo nas redes sociais, hein, Chiquini? Parabéns, hein? Eu sempre que posso estou ali te prestigiando, te assistindo, né, curtindo, compartilhando, porque eu sei que quando você traz informação nas tuas redes, eu tenho que parar para ouvir. Eu tenho esse cuidado. Opa, o que o Chiquini publicou, né? E aí, com muita atenção, de olho nos teus conteúdos, viu, Chiquini? Muito obrigado, viu? Graças a Deus temos rede social, né, Pitoli? Ainda, né? Se deixássemos a informação somente nas mãos da imprensa tradicional, o povo continuaria escravo da mentira, né, Pitoli? Pois é. Da mesma forma, parabéns pelo teu trabalho. Graças a Deus temos a Ouriverde no Brasil. Amém. Obrigado, vamos juntos. Chiquini, quero ouvir sobre Mauro Cid, delação mantida aí, ou, né, ainda não caiu por parte de Alexandre de Moraes. Agora a cariação para a semana que vem, Mauro Cid, Walter Braga Neto, Anderson Torres e Freire Gomes. Quero te ouvir sobre esse momento desse processo, Chiquini. Pitoli, olha só, Mauro Cid ainda aqui novela, mas agora mudou um pouco, sabe, Pitoli? Mudou um pouco, porque agora a informação que nós temos desses novos vazamentos, Pitoli, agora não tinha como Alexandre de Moraes manter a delação premiada. Não tinha como fazer uma manobra, Pitoli. Agora, Moraes ultrapassou todos os limites da manutenção dessa delação premiada. Por quê? Agora foi o fim, o estopim de tudo. Porque quando se está fazendo, Pitoli, um acordo de colaboração premiada, delação premiada é um contrato, Pitoli. E quando está na formalização ainda, quando está sendo feito esse acordo, a lei exige que haja confidencialidade. Havendo quebra dessa confidencialidade durante as tratativas, o acordo não poderá ser homologado. Olha onde que eu vou chegar. Com essas 50 folhas de vazamentos de mensagens, são 50 folhas, 50 páginas de mensagens trocadas entre Mauro Cid e um advogado do Correio, onde o Mauro Cid quebra essa confidencialidade durante a elaboração do acordo de colaboração premiada. Isso significa que o acordo de colaboração premiada do Mauro Cid nunca existiu. Se ele quebrou a confidencialidade durante a tratativa do acordo, significa que a delação premiada do Mauro Cid nunca deveria ter sido homologada pela justiça. Sendo assim, é nulo desde o início. É nulo antes da homologação. No mundo jurídico, a gente chama isso de ato inexistente, ou seja, tudo que saiu da boca do Mauro Cid tem que ser anulado e não pode ser utilizado nem contra o Mauro Cid, nem contra ninguém. Olha só, eu não quero ser prolixo aqui, mas é tão importante esse tema que eu quero que todo brasileiro compreenda. Tudo que estávamos discutindo até hoje sobre a validade do acordo do Mauro Cid teve o acordo, a justiça homologou o acordo do Mauro Cid. Depois do acordo, começaram a vazar áudios do Mauro Cid falando ser coagido. Perfeito? A discussão estava toda em cima disso. Agora a discussão é outra e ainda mais grave. Significa que antes de realizar o acordo, o Mauro Cid quebrou a confidencialidade das tratativas. Significa que esse acordo não poderia ter sido homologado pela justiça. Artigo 3º da Lei de Organizações Criminosas. Quebrada a confidencialidade durante as tratativas, o acordo é inválido. Então o acordo do Mauro Cid nunca existiu. Nós estamos discutindo o que saiu da boca do Mauro Cid, sendo que sequer o acordo poderia
ter sido homologado pela justiça. A anulação tem que ser de tudo que saiu da boca do Mauro Cid, porque ele quebrou a confidencialidade. Veja as mensagens, Pitoli. Ele conta passo a passo do que está acontecendo durante as tratativas. O que a justiça deve fazer agora? Opa, Mauro Cid, o seu acordo caiu por terra porque você quebrou a confidencialidade durante as tratativas. Pitoli, se isso tivesse ocorrido na Lava Jato, por exemplo, o TRF, que é o segundo grau de jurisdição, teria anulado todas as delações premiadas. Só que como esse caso já está no STF, quem homologou esse acordo é o STF, quem tem interesse no acordo do Mauro Cid é o STF, eles não vão anular. Mas eu digo, juridicamente esse acordo é inexistente, é mais grave do que ser nulo, Pitoli. Um ato inexistente é mais grave do que um ato nulo. Um ato inexistente é um ato que nunca existiu no mundo jurídico. Significa que é como se o Mauro Cid nunca tivesse dito nada. Nós estamos numa situação muito mais grave do que discutir a nulidade. Nós estamos discutindo agora a existência da delação do Mauro Cid. E eu digo, juridicamente, tudo que saiu da boca do Mauro Cid nunca existiu, deveria existir e não pode ser utilizado contra ninguém, Pitoli. Bom, doutor, o que o senhor me traz é o seguinte, diferentemente, avançamos depois da conversa que tivemos aqui na sexta-feira passada, o senhor gentilmente nos atendeu naquele momento de capa da Veja, ele mentiu e tal. Naquele momento, né? Chiquini, posso chamá-lo de você, né? Você, claro, pelo amor de Deus. Obrigado. Naquele momento, Chiquini, você falava assim para mim, é o sistema cuspindo o Mauro Cid, né? E pode ser preservada a delação. De lá para cá, o que a gente percebe é que nem delação existiu, então, né? Exato, Pitoli. Veja, o que aconteceu? Tá? Um advogado que me parece que era amigo pessoal do Mauro Cid, né? Mauro Cid estava muito mal de amigo, né? Um advogado estava trocando mensagens com o Mauro Cid. Esse advogado, ele é advogado de outro réu do processo. Esse advogado agora, ele vem pro Alexandre de Moraes e junta 50 páginas de mensagens trocadas com o Mauro Cid. Eu vi as mensagens. O que tem nessas mensagens? Quando o Mauro Cid começa o acordo de delação premiada com a PGR, tá? O Mauro Cid, tudo que ele conversava com a PGR, ele contava para esse amigo, para esse advogado. Só que quando um acordo de delação premiada está sendo feito, eu vou começar o acordo, é assim que funciona. Vamos começar as tratativas? Ele assina um termo de confidencialidade. Se ele quebra esse termo, todo o acordo é inexistente, acaba com tudo. E está claro por essas mensagens que ele quebrou esse termo de confidencialidade. Significa que tudo dali para frente é inexistente. Então, diferentemente do que a gente conversou sexta-feira, que a gente estava discutindo se a delação tinha que ser anulada ou não, eu digo agora o seguinte, Pitoli. Não tem como juridicamente sustentar essa delação, porque o vício dela não é depois que a delação aconteceu. O vício dela é do nascedouro. É muito mais grave. Essa delação premiada, antes de ser homologada pela justiça, ela nasceu com vício. Ela nasceu deficiente. Então é uma retroatividade, a gente chama em direito, desculpa trazer o termo, mas só para vocês entenderem, em direito a gente chama efeito ex tunc, tunc em latim de para trás. É um efeito ex tunc, é nulo desde sempre. Então a nulidade não existe porque depois da delação aconteceu alguma coisa. Não. A nulidade existe no nascedouro. Quando ele assina um termo de confidencialidade, ele já quebra esse termo. Ou seja, tudo que ele vem dizendo depois não vale de nada. Entendeu, Pitoli? Então o acordo de delação do Mauro Cid é inexistente. Perfeito. Tudo que ele disse não existe no mundo processual. Então, e não deveria existir.